Pastor, como lidar com o medo relacionado a essa permissão do Espírito ministrar e agir no nosso coração? Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte, que o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é medo. E medo é falta de conhecimento. Amor é conhecimento. Então, a gente confunde amor com sentimento. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a gente gosta porque não ama. Então, quando a gente ama, a gente não depende do que gosta, porque a gente tem convicção de natureza e de relação. E aí, o medo é perder o que gosta, ou nunca ter o que gosta. Então, o contrário de amor é medo. Medo de quê? Medo de não ter o que gosta ou de perder o que gosta. Então, o medo está relacionado ao futuro, ou seja, eu tenho a ideia de que aquilo que alguém fez no passado ou que eu estou fazendo no presente vai determinar o que eu vou ter no futuro. Então, nós estamos sempre focados para um gostar projetado, né? Então, eu faço tudo para ter o que gosto, depois faço tudo para não perder o que gosto. E isso está sempre associado ao futuro. É o medo, é a ansiedade. Então, como é que eu vou vencer isso? Conhecendo. Então, amor é conhecimento. Por isso que Paulo, escrevendo, ele diz, eu oro para que vocês possam conhecer com todos os santos, né, as medidas visíveis, largura, altura e comprimento, mas também a medida invisível, subjetiva, a profundidade. Então, o amor é conhecido na profundidade. É quando eu conheço a Deus na minha interioridade, e não apenas na minha circunstância, aquilo que eu estava falando com o BJ lá. Então, não é um conhecimento de Deus de quem frequenta o mesmo ambiente, mas é o conhecimento de Deus de quem comunga a mesma natureza. Então, eu preciso entender o seguinte, para eu dar errado, Deus tem que dar errado agora, porque eu sou um com Ele. Então, assim, então não há medo. Então, qual é o medo? Então, para a minha vida não ser aquilo que ela foi feita para ser, então o próprio Deus não vai ser aquilo que ele já é. Porque nós somos um com ele, o próprio Espírito de Deus habita em nós. Então, Deus arrumou para si uma baita de uma dificuldade quando ele nos tornou filhos dele, fez de nós a sua família, ou seja, ele gerou uma interdependência relacional. Agora, para Deus continuar sendo quem ele é, ele tem que também nos manter na condição de quem nós somos, sob o comprometimento dele mesmo deixar de ser quem ele é. Então, quando eu vou entendendo que esse amor é conhecimento, independente do que eu sinto, a família, quando eu penso, por exemplo, eu amo a minha mulher, independente do que eu sinto. Eu amo a minha mulher, principalmente quando eu não gosto dela. Então, o amor é para que eu possa continuar entregando para ela o que eu posso entregar naquele momento em que ela não é nada daquilo que eu gosto. Então, quando eu amo a minha mulher, eu não tenho medo dela se tornar aquilo que eu não gosto, porque com certeza ela se tornará. Entendeu, né? E aí, o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, por que eu tenho raiva? Porque eu tenho medo. Eu tenho raiva daquelas pessoas que eu tenho medo e eu penso que elas podem me tirar ou não me dar aquilo que eu gosto. Então, o medo é que alimenta a raiva, que alimenta a ansiedade, que alimenta a amargura, que alimenta o desapontamento. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que venceram, venceram pelo quê? Pela palavra do seu testemunho. Então, há uma palavra. Venceram pelo sangue do Cordeiro. Há uma aliança celebrada, há um compromisso assumido de vida. Deus empenhou conosco uma palavra em vida. Ele derramou sangue para selar a palavra que ele empenhou. E venceram por quê? Porque diante da própria morte não tiveram medo. Venceram o medo, né, pelo amor. Lançaram fora todo medo. Então, o que vai me fazer vencer o medo da minha própria morte, o medo de perder o que eu gosto, o medo de não ter aquilo que é o meu direito? É conhecer o amor de Deus. E conhecer significa se relacionar. Conhecer não é admirar. Conhecer não é contemplar. Conhecer não é celebrar.
Conhecer é comungar, ou seja, de modo que o amor de Deus passa a ser a minha natureza. Então, se você me perguntar, por que você ama alguém? Bom, eu amo alguém porque eu sou assim. Eu não sei ser do outro jeito. Não é nem porque eu gosto, e nem porque eu preciso. É porque eu não sei ser do outro jeito. Então, se alguém tentar me apresentar uma crise, ou se alguém quiser me provocar uma crise de amor, ele não vai conseguir me dar nenhuma crise que eu já não tenha ela em maior grau amando. Então, ninguém vai me apresentar uma crise que seja maior do que a crise que eu já tenho de amar. Porque, às vezes, eu já até quis ficar com raiva, eu já quis até matar, já quis fazer um punhado de coisa, mas não consigo, porque eu não sou assim. Então, eu vivo um dilema que ninguém vai me produzir um dilema maior. Tenta me provocar e me irritar. E eu já antecipei, eu já estou em crise querendo te amar. Então, você nunca vai trazer para mim uma crise maior do que aquela que eu já tenho em ser interiormente a pessoa que Deus me fez para ser, porque é a natureza dele. Eu, às vezes, até gostaria, minha carne luta contra isso, e é uma luta constante, mas está lá. É a natureza de Deus em nós. Então, não é o sentimento que eu tenho, é algo que está dentro de mim, é a natureza que eu comungo. É o Espírito de Deus agora em nós, que luta contra as coisas. Então, aí eu fico lá, aterrorizado, tem um punhado de coisa, angústia. Então, o amor não nos poupa da angústia. Não, o amor nos dá certeza de angústia. Mas a nossa angústia nunca se tornará ansiedade. Então, o que é angústia? Angústia é a certeza de que dói, a certeza de que em amando eu vou sofrer. A angústia é a certeza que todos nós amanhecemos anjo, anoitecemos demônio. Então, assim, a angústia é a convicção de que a vida é drama, a vida é sofrimento, a vida é tribulação, mas é também certeza de eternidade. Então, como é que eu vou enfrentar o drama da vida? Certeza de eternidade. Nós somos assim, nós somos eternos, nós comungamos a natureza de Deus e é assim que nós enfrentamos nosso drama. Por isso, Jesus disse: meu coração está angustiado, mas a angústia dele nunca se tornou o quê? Ansiedade, porque ele tinha certeza de que por amor ele iria sofrer, mas nunca teve a presunção de achar que amando não sofreria. Então Jesus não tinha medo de sofrer no futuro, ele tinha certeza de sofrer agora. Então tenha certeza de sofrer agora, para você não ter medo de sofrer no futuro. Então você já entra como quem quer amar e porque você ama, você sofre. Então você antecipa a crise, enfrenta ela com o conhecimento que você tem e isso afasta o medo.